Tu falaste-me neste termo de journaling e eu queria também que nós aproveitássemos agora este bocadinho para esmiuçar um bocadinho o que é isto e como é que tu utilizaste este conceito. Sim, é algo que eu ainda estou a aprofundar cada vez mais, a fazer melhor, Uhum. porque isso entra naquela lógica da consistência. Basicamente, o journaling é escrever um diário, Ok? é o chamado diário. Só que é um diário que tu podes ir aprimorando e organizando, e hoje tens várias empresas que oferecem essas soluções, alguns com suporte físico, outros mais digital. Ahm, não quero agora estar aqui a fazer grandes publicidades, mas Sim, um sim, dos sim. mais conhecidos é o Mind Journal. Ok. Um, pronto, e o journaling é importante porquê? Porque ajuda-te a refletir sobre aquilo que tu fizeste no teu dia. Primeiro ajuda-te logo a definir os objetivos, depende do tipo que tu criares, Uhum. mas tu podes definir objetivos para o teu dia e podes fazer um resumo de como é que o teu dia anterior correu, o que é que fizeste, qual foi o momento mais importante, qual foi o momento menos importante, se cumpriste aquilo que tinhas determinado fazer ou não, Uhum. e isso vai-te mostrando qual é a tua consistência e vais escrevendo sobre aquilo que tu fazes, vais libertando os teus pensamentos e compilando. Isso ajuda-te, efetivamente, primeiro, a ficares com um registro daquilo que é a tua evolução Ok. e a procurares o caminho, porque nós precisamos de objetivos na nossa vida, ehm, nós podemos tê-los de um ponto de vista mais mental. Certamente tu tens um objetivo de vida qualquer que sabes Uhum. e não te sai da memória. Mas se tiveres a capacidade de o escrever, de o relembrar, De e planear. de o planear e de ir tomando passos, ou seja, também eles devem ser smart, não sei se Uhum. conheces o conceito, Tens de dizer smart? smart. Eh, Smart deve ser não, inteligente, não, simplesmente? Ou... smart não, é um conceito que diz que pá, os objetivos definidos devem ser específicos, Uhum. mensuráveis, Ok. devem ser definidos no tempo também, e por isso esse é um conceito também que eu deixo às pessoas, ou seja, aquilo que nós fizemos, não adianta, quer dizer, pá, eu quero ser rico, Hum. mas o que é que vais fazer para ser rico? Pois. Queres ser rico aos 25, aos 30 ou aos 35? Queres ser rico em termos de quê? De dinheiro, de conhecimento, ou seja, tu não me disseste nada, Pois. quero ser rico. Não, tu tens Isso que se calhar me... toda a gente quer, no Pronto, fundo, mas falta eu planear. quando tiver 40 anos, não é quero ser rico. Eu quando tiver 40 anos, quero ter X dinheiro em ações, X património, não sei o quê. Para fazer isso vou comprar não sei o quê, não sei o que mais. Uhum. E para comprar não sei o quê, não sei o que mais, tenho determinado caminho. E neste caminho, ou seja, tu depois vais ramificando a coisa. Ou Ok. seja, o caminho vai ser construído. O journaling é muito importante também para isso, para tu ires fazendo a tua evolução. E é engraçado, uma coisa que eu também faço todos os anos, há 3 anos para cá, é uma letter to myself, ou seja, Ok. escrevo uma carta para mim próprio no final de cada ano. Ok. Ou seja, no final de cada ano escrevo uma carta para mim próprio, para o ano seguinte, e no final do ano seguinte abro a do ano anterior. E é engraçado porque a que eu escrevi, Olha, ou seja, agora estamos a chegar ao final do ano e vou abrir a que escrevi o ano em passado. 2023 para Uhum. 2024. Ou seja, o Bruno de 2023 escreveu uma carta para o Bruno de 2024. E quase nunca coincide com aquilo que eram os meus objetivos, quer dizer, os main goals da minha vida estão lá. Estão lá Mas, definidos, mas não o que é é? que acontece? A vida é muito mutável e há muitas coisas a acontecer. Mas depende da vida de cada um, há vidas mais estáveis. Eu nisso, também por força do sonhador, a minha vida acaba por ser mais agitada Ok. e eu preciso dessa agitação na minha vida, mas também o que faz com que muitas das coisas que eu defino vão mudando também de ano para ano. Mas isso é muito fixe fazer essa coisa de uma letter to myself. Deixa Ok. aqui essa Esta parte do recomendação. journaling eu associo muito. Tu dizes, por exemplo, fazer diariamente. Eu tenho um exemplo até semanal em termos, por exemplo, de exercício físico. Eu gosto e quero treinar à segunda, à quarta e à sexta. Ao fim de semana eu quero ter o tempo sem exercício físico para descansar e à terça e à quinta eu gosto e quero fazer cardio. Se isso não acontecer, se eu falhar a segunda, estraga-me a semana toda. Eu não consigo, por exemplo, fazer exercício físico à terça, nem fazer o cardio à quarta Sabes e porquê? isso estraga a semana toda. Fico mal disposto, Mas sabes porquê? fico com mau Porque já humor. criaste um hábito. É isso. Já Agora, criaste se um eu hábito. fizer a semana toda planeada, eu chego ao fim de semana super realizado e bem disposto e contente. Ou seja, a disposição muda com uma coisa tão minuciosa, não é? E
eu há um bocado não disse, mas no SMART o R é de realistic, ou seja, devem ser às vezes nós queremos finalizar a nossa vida, é logo, então e tu o que é que queres? É o máximo, só pensa logo no máximo, e bem, nós devemos ter a ambição, mas eu acho que é melhor irmos conquistando step by step, Isso é muito fácil. do que queremos logo subir. Tu se quiseres subir 5 degraus cada vez, ou saltas muito como a Ou dás nossa um nébora, trambolhão. ou vais cair, não é? É fácil. E por isso, nós devemos ter aqui essas metas realísticas e por isso nós devemos primeiro criar hábitos que nos ajudem a sentirmos realizados, isso é importante, e depois há aquela também métrica muito conhecida que eu já experimentei e nem sempre resultou, mas já resultou também, que é que demoramos 21 dias para criar um hábito e ele se tornar parte da nossa vida. E isso, pronto, acho que são sempre desafios bons. Eu faço muito isso com um amigo meu, ou seja, nós fazemos desafios, pegamos numa folha de Excel e colocamos desafios durante 21 dias e vamos fazendo isso para evoluir. Para criar o hábito? E fazer isso com um amigo é muito interessante. Às vezes para criar um hábito, às vezes para atingir objetivos, às vezes são físicos. Isso é muito interessante fazer com amigos, porque primeiro é um fecheiro partilhado em que nós estamos ali a expor-nos perante o outro, mas a expor-nos perante nós próprios principalmente, porque é como ir ao ginásio. Miguel, tu dizes-me, olha, esta semana eu treinei os dias todos. Eu não sei se sim ou se não, mas também tu não me estás a enganar a mim, estás-te a enganar a ti. Se eu estiver eventualmente a enganar. Se treinaste ou não, se me estiveres a mentir eventualmente, estás só a enganar a própria pessoa. A ti, porque isso é uma coisa para ti. Agora, fazer com amigos, há ali um sentido de compromisso. Nós fizemos uma altura, aqui há uns anos, éramos um grupo de 6 pessoas. Não sei se sabes quem é o David Goggins. Não sei. Pronto, o David Goggins foi um SEAL dos Marines dos Estados Unidos. E o Ruben sabe quem é, também já leu um livro dele. Nada Me Pode Vencer é dos livros mais conhecidos dele. E ele é ultramaratonista. Agora faz discursos motivacionais. Ele tem uma história de vida muito, muito sofrida e tal. E ele criou alguns desafios assim malucos, porque ele acredita, e eu também acredito que é verdade, a parte mental é muito determinante para aquilo que são as nossas concretizações físicas. Ou seja, numa corrida de long distance, tão importante como a capacidade física que tu tens, é tu teres a capacidade mental para aguentar o desafio que vais ter que superar. Porque se tu entras na corrida a achar, já vai ser um sacrilégio, já não aguento. Pronto, aí já está o caldo entornado. Não começar. É até aparecer a primeira pedra, aparece a primeira pedra, tu tiras para o chão e dizes, fogo, apareceu logo uma pedra. Magoei-me, pá, não posso, não dá. E então nós fizemos um desafio que era correr, basicamente, 4 km de 4 em 4 horas durante 48 horas. Ou seja, durante 2 dias, nós tínhamos que correr a cada 4 horas 4 km. Ou seja, qual era o grande problema deste desafio? Era o descanso, a privação do descanso. Porquê? Tu demoravas a correr o tempo que demorasses, porque depois com o cansaço tu podias caminhar, nós sempre podemos caminhar também, se quiseres. Sim. Porquê? Qual era o problema? Se tu correres, demoras menos tempo, podes ir mais tempo dormir. Descansar. Se caminhares, demoras mais tempo a caminhar, mas não te cansas tanto. Não te cansas tanto, mas descansas menos. Porquê? Também. Aquilo nós tínhamos o despertador de 4 em 4 horas e passado 4 horas, nem era 4, que era, se tu demorasses 40 minutos no exercício, aquilo era passado 3 horas e 20, já estava outra vez o despertador a tocar para sair da cama. Mais uma vez. As primeiras 3 vezes foi engraçado. Depois a coisa começou a aborrecer, a cansar, a saturar, a dizer, fogo, porque é que eu estou a fazer isto? Porquê? Eu tenho necessidade de fazer isto, eu tenho necessidade de fazer isto. Ou seja, começamos 6, acabamos 3. Mas posso dizer, esses 2 que acabaram comigo hoje são dos meus melhores amigos e somos uma família. E na altura não tínhamos uma relação assim tão forte, mas aquilo que quando nós terminamos isso, e terminamos num sítio específico, e a última parte fizemos juntos, a última corrida fizemos juntos, combinamos fazer juntos, e quando terminamos aquilo, olhamos uns para os outros e ficamos realizados, não é? Porque o que eu senti foi, este gajo acompanhou este momento difícil para mim, e o que eu senti não foi tanto por ele ter feito também, foi ele não me deixou sozinho. Exato. Ele não me deixou sozinho. E acho que foi tão importante para isso eles terem continuado, como alguns, por questões físicas, terem desistido. Porque os outros que desistiram fez-me valorizar mais aqueles. Os outros ficam. Não estou a dizer que fiquei chateado com os outros, é o que é. Mas fez-me valorizar mais os que acabaram comigo, porque realmente
e eles ficaram Eles comigo até ao ficaram na fim. mesma. E depois nós efetivamente brincámos os dois a dizer, quantas vezes pensaste em desistir? Eu pensei muitas vezes, mas estava a ver se alguém dizia. E nós, dizer, ninguém disse e nós aguentámos ali. Por isso, o espírito de grupo é muito É interessante. fundamental. E é tal coisa, criam ali uma ligação de terem vencido uma luta juntos, não é? Olha, depois, deixa-me só analisar aqui o que é que eu tenho para aqui. Ok. Por exemplo, se tu conseguisses ter o poder de decisão de implementar no nosso país ou seja, vou-te perguntar medidas que tu decidirias, se quiseres responder, se não quiseres depois edita-se, corta-se e não aparece, simplesmente. Medidas a curto e longo prazo que tu achas fundamentais e que tu aprovarias para o nosso país. Ou seja, uma a curto prazo e Mas outra de alguma área mais mais em a longo prazo. específico, Do que tu achas fundamental. Fundamental e que nos fosse melhorar a vida dos cidadãos portugueses. olha, primeiro dizer uma coisa, que é sempre, é sempre fácil vender medidas a curto prazo, Uhum. mas eu acho que isso não é totalmente legítimo. Apesar de ser, Não é aplicável? não, apesar de ser o que as pessoas mais querem ouvir, porque, ou seja, houve tantos anos de apatia e estagnação, Uhum. e há uma insatisfação tão generalizada face àquilo que eram as expectativas criadas As pessoas estão com e, urgência, e não é? as pessoas estão com urgência e por isso é fácil nós queremos dar essa resposta à urgência. Eu acho que não é legítimo da parte de um político fazer isso, porque tudo na vida leva tempo. Eu não posso estar aqui com uma conversa de consistência, hábitos, acreditar no processo e agora disse, sim, eu por mim, olha, a curto prazo era, fazíamos não sei o quê e o país amanhã está Já melhor. amanhã está bom. Isso não era coerente da minha parte. Um tipo diz uma coisa e depois a seguir já está a dizer outra. O que é que eu acho? Eu acho que efetivamente hoje há urgência em dar resposta a determinadas áreas, ou seja, a pergunta é muito geral, mas a Uhum. ver se eu foco aqui algumas das coisas em que acredito que são mais prioritárias. É nesse sentido. E até focando um bocado aquilo na faixa etária que se calhar vai mais ouvir este podcast. Certo. Um, a questão da retenção do talento no nosso país Uhum. é importante, por força de termos uma economia mais forte, mais qualificada e empresas que possam acrescentar mais valor. Por força disso, aquilo que nós conseguimos também produzir ser melhor, podermos tirar mais proveito e capital disso mesmo e, Uhum. ao mesmo tempo, pagarmos mais às pessoas. Ou seja, esta transformação da economia associada à retenção de talento é muito importante e isso nós conseguimos como? Conseguimos com internacionalização também, conseguimos com captação de investimento com agências, nomeadamente o Estado tem agências para isso, Ok. a ICEP, por exemplo, a Agência para o Investimento Estrangeiro no nosso país, fazendo esse trabalho de modo também competente, mas cá dentro termos as áreas que são fundamentais para as empresas que querem fixar. As empresas e não só, as famílias também, porque hoje as empresas para virem para determinado país já têm também que fazer a auscultação ao modo e à qualidade de vida que os seus trabalhadores vão ter cá, porque os trabalhadores são qualificados cada vez mais, ou seja, hoje uma empresa tecnológica que venha para Portugal não se instala à toa em qualquer lado, Uhum. porque os trabalhadores que vai ter lá não é gente que, infelizmente, há países mais Sim, subdesenvolvidos do que o nosso e sim. por isso vir para qualquer lado já seria melhor. Mas não é Uhum. esse o caso, estamos a falar de gente altamente qualificada que já vem de países, muitos deles, desenvolvidos e por isso tem que vir para um sítio onde a qualidade de vida também seja coincidente. E por isso, do ponto de vista das empresas, tem que ter, olha, primeiro um sistema de justiça que seja célere e rápido a dar resposta àquilo que são os processos que possam existir. Ok. Tem que ter uma fiscalidade que seja atrativa para as empresas fixarem no território, porque uma das maiores confusões que ainda hoje é feita tem a ver com carga fiscal e receita fiscal. Uhum. Ou seja, isto é tão simples como não é por tu tributares mais Sim. determinada coisa, quer dizer que tu vais receber mais de impostos por isso. Ou Uhum. seja, tem que existir algum tipo de tributação, ou seja, o Estado precisa de dinheiro para poder dar resposta àquilo que são as diferentes necessidades que tem. Ok. Desde logo os seus recursos humanos, o investimento estratégico em determinadas áreas, saúde, o que seja, mas muitas vezes, e isso já aconteceu por este mundo fora e em Portugal também, descer os impostos, ou seja, descer os impostos significa mais receita. Uhum. Porque significa que a economia é mais estimulada, há mais consumo e por isso por essa via
há mais receita do ponto de vista fiscal, ainda que a carga fiscal, ou seja, o valor do imposto, seja percentualmente menor. Ok. Ou seja, essa transformação da economia é prioritária, mas demora tempo. Demora tempo, ou seja, os resultados não aparecem no amanhã, não é? E isso, o PSD, como está a o meu partido, Sim. diz que quer fazer essa transformação da economia. Mas eu não posso dizer que amanhã Que se vai sentir ou diferença no início de assim. 2025 vamos acordar e que já vai estar tudo diferente. Não, é um caminho que tem que ser feito, ou seja, tem que se acreditar no processo com essa consistência. E eu acredito que o caminho é esse. Mas o que é isso, a transformação da economia? É precisamente isso que eu estou a dizer. Esta capacidade de atrair empresas. Como é que atraímos as empresas? É tendo um sistema de justiça que seja célere e rápido na resposta. Ok. Tens que ter esta questão da tributação que seja atrativa para as empresas e mesmo do lado das famílias. Tens de ter um sistema de ensino de qualidade, tens de ter um país seguro para as pessoas estarem cá e quererem estar cá. Por isso, é importante dar resposta a isto. Depois, entrando aqui no mundo mais concreto até dos jovens. Ok. Pronto, há desafios mais micro, que são importantes para nós, mas mais micro do ponto de vista daquilo que é a gestão só do país, que também é importante dar e que esses podem ter respostas mais curtas. A questão do acesso à habitação hoje é uma dificuldade gritante para os todos. jovens. Sim. Um casal de jovens já tem dificuldade em aceder a uma habitação, seja no arrendamento ou na aquisição. Quanto mais alguém queira morar sozinho, há pessoas que não estão juntas e também querem ter essa emancipação, e isso é muito difícil. O acesso ao próprio ensino superior hoje ainda é muito condicionado também por outra questão, não da habitação para a residência própria, mas para estudar, ou seja, as chamadas camas, não é? Para as residências universitárias. O Estado, durante os últimos 8 anos, não construiu quase camas nenhumas, nem residências universitárias, e isso foi agravando aqui a situação, com, claro, uma resposta dada só por parte do privado, em que era tão grande o déficit de camas para os estudantes deslocados naturalmente, ficarem perto das suas universidades, que houve aqui um escalar dos preços do arrendamento e naturalmente houve aquilo que hoje já se comprova, que foi muitos estudantes acabaram por ter de desistir do seu sonho porque os pais não tinham capacidade de Para pagar sustentar, não é? um quarto nos sítios onde eles acabariam por ir estudar. E isto é a falência de um país, ou seja, um jovem que deixa de se formar porque efetivamente não há capacidade de lhe pagar o alojamento perto do sítio onde ele foi colocado para estudar, acho que aqui não estamos a conseguir dar a resposta que é devida para o jovem se poder formar, porque efetivamente são os cidadãos que amanhã vão governar o país, vão acrescentar valor, vão trazer escala para o nosso país e essa é uma falha enorme. Agora, há muitos desafios, ou seja, a pergunta é muito abrangente do ponto de vista da saúde, é preciso fazer muito, é preciso reestruturar todo o setor. Ok. A questão dos médicos, que é gritante, a falta de médicos cá no Serviço Nacional de Saúde, porque em Portugal não há falta de médicos. A falta de condições. É uma falácia. Não, quando se diz que em Portugal há falta de médicos, eu acho que se diz mal, Ok. porque o que se deve dizer é que em Portugal há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Ok. Ou seja, porque o Serviço Nacional de Saúde não é atrativo e os médicos optam por fazer carreira noutros lados que não no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde tem uma resposta a dar importante às pessoas. Eu acredito no Estado Social. Aliás, eu acredito que, e por isso é que eu acredito muito também na social-democracia, nós devemos potenciar ao máximo a autonomia individual de cada um, a iniciativa privada, e o Estado deve ser o mínimo intervencionista possível. Há atividades que devem naturalmente ser reguladas para não haver abusos. Ok. O Estado deve ser o mínimo intervencionista possível, mas depois, quando eu precisar, porque a vida pode-me correr mal, deve existir um Estado para me poder apoiar e poder voltar a erguer-me. Que não é bem o Estado que temos assistido nos últimos anos. O Estado que assistimos nos últimos anos era um Estado que queria que eu vivesse do apoio dele a vida toda. E isso não, ou seja, o Estado Social em que eu acredito é um Estado que me ajude a sair da situação menos favorável em que eu possa estar, para voltar a encontrar um registro de vida normal, por mim, com base naquilo que são as minhas vontades, aquilo que é o meu sonho, a poder fazer e realizar a minha vida daquilo que melhor entenda, com as capacidades que eu tenha, ou seja,
cada um de nós poder dar o melhor de si à sociedade Uhum. e isso ter o reflexo na nossa própria vida, que é aquilo que eu vejo dos meus pais, cada um encontrar profissionalmente a sua realização e poder contribuir para si, ou seja, a minha Uhum. mãe tem um negócio, Ok. tem mesmo há 30 anos, Sim, sim. e ela, um negócio privado, que visa naturalmente o lucro para poder viver, ela não quer explorar ninguém, mas naturalmente ela quer ganhar o dinheiro dela para poder viver, levar a comida para casa, o normal, cada um. Certo. Mas ela acaba por dar um contributo à sociedade, porque o negócio dela é na área dos serviços, presta um serviço a alguém. Uhum. Ou seja, tu tens interesse em ser, ou potencialmente pode ter interesse em ser cliente da minha mãe, porque ela vai prestar um serviço que te vai tirar trabalho a ti ou que tu não sabes fazer, porque pode ser qualificado demais para uma pessoa saber fazer esse serviço e por isso ela está a dar um contributo à sociedade também. Sim. É esta a visão que eu tenho da vida. E eu acho que este é o modo que nos devemos organizar. Mas há aí uma questão que eu acho que falta muito no nosso país e que ainda não foi feito, que Ok. tem a ver com quase o desígnio. Em que sentido? Ou seja, ainda em Portugal ninguém disse, e isso é política, Uhum. qual é o desígnio, qual é o caminho que o país quer seguir, qual é a referência que nós queremos ser. Percebi, Nós percebi, hoje percebi. somos um destino muito turístico. Ou seja, eu falo de Portugal, um destino turístico, e é verdade, temos uma costa espetacular, o país, apesar de tudo, ainda é seguro, Sim. e por isso é um destino turístico por excelência. Mas isso foi uma coisa quase mais imposta pelas companhias aéreas low cost que vieram começar a operar em Portugal e que fizeram com que Portugal fosse um destino turístico, Ok. do que propriamente nós a apresentar um desígnio como nós Atrativo. queremos ser um destino turístico, Pois. ou nós queremos ser uma capital tecnológica, ou nós queremos ser um destino onde aqui, um destino, estou a falar de destino é mais para turismo, ou Sim. nós queremos ser Uma a referência. referência numa área de desenvolvimento de chips. Nós queremos ser uma referência, nem que seja a fazer bicicletas. Ok. Ou seja, qual é o caminho que queremos seguir? Quais são as áreas de atividade que queremos potenciar? Onde é que nós queremos acrescentar valor? E pegando nas bicicletas, dar aqui um exemplo muito concreto do que é uma transformação da economia. É, por exemplo, em Portugal, nós sermos o maior produtor de bicicletas da Europa, Ok. elas saem de Portugal a 100 euros, chegam à Alemanha, em Sim. caminhões, é colocado lá uma marca alemã qualquer, Uhum. elas saem todas feitas daqui, com pneus, travões Shimano, o que seja, chegam à Alemanha, eles colocam-lhe a marca e a bicicleta vai para o mercado a 1000 euros. Pois. Percebo. Isso é ganhar dinheiro, isso é criar um produto de valor acrescentado, porque nós também não sabemos criar marcas. Percebi, Nós não percebi. sabemos criar marcas. Olha, é a mesma coisa, E vamos comprar, se calhar, coisas estrangeiras quando podemos é estar como a a. Apple e a Samsung. Sim, 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 sim. A verdade é que aquela maçã que eles metem lá vale metade do equipamento. Porquê? É É uma verdade. marca de confiança e tu tens orgulho a fazer parte daquela família. É verdade. Eu quero pertencer a esta tribo. Eu quero pertencer a esta tribo, porque aquilo é um sinal de validade, de validação De para a sociedade. validação. E de qualidade também. De qualidade também, de qualidade também. Mas há muitas outras coisas de qualidade que depois não sabem explorar. Eu acho que nós, Uhum. ou seja, mas aquilo que eu te estou a dizer é, para tu veres, as bicicletas são feitas em Portugal, mas a Alemanha que lhes dá o selo de qualidade. Mas a qualidade é feita cá, porque elas não são sequer montadas Mas a lá. credibilidade é só quando é vendido lá, não é? Por Não, exemplo. depois, não, o problema é Sim. que depois são vendidas cá a 1000 euros também. Ou Ok. seja, elas vão à Alemanha por. Ou Por seja, 100, elas mas o vão. preço é igual para os dois. Mas elas me voltam Sim. para cá muitas vezes. Tu fazer aqui uma pergunta em. Não é em género de. Em jeito de. Não é em jeito de provocação, é uma provocação no bom sentido. É no sentido de entender se tu achas que é atingível, se é um sonho, se é alcançável ou se é um plano, um objetivo. Por exemplo, tu quando o Luís Montenegro veio cá ao Porto, tu acompanhaste-o. Uhum. Tu sentiste aquela ambição de chegar lá? Por exemplo, tu aos 50 anos, aos 51 anos, que é a idade dele, não é? Tu veste como primeiro-ministro? Não me vejo, ou seja, não tenho esse desígnio de ver-me aos 50 anos como primeiro-ministro do país. Agora, eu acho que quem está na vida política mais ativa tem que ter sempre a disponibilidade, ou seja, ou está cá realmente para Para servir, ajudar, sim. e por isso, se essa fosse uma missão que acontecesse de estar nessa posição,
abraçaria naturalmente o desafio. Agora, Não há é aqui uma. um hiato temporal tão grande Sim. que isso, ou seja, havia tanta pedra para partir, e há muita pedra para partir, Uhum. até chegar lá. Agora, eu na política, deixa-me dizer-te uma coisa. Força. Eu acredito que nós às vezes temos de respirar. Hum. Que é que eu quero dizer com respirar? Os partidos acabam por ser os partidos, e atenção, quando digo partidos, digo movimentos independentes, que sejam políticos, o que seja. Nós, quando estamos na gestão da coisa pública, acabamos por estar um bocado dentro de uma bolha Ok. do dia a dia, que é importante, alguém tem que exercer esse papel de gerir o poder. Mas é importante nós sairmos, respirarmos, irmos perceber o que é que se passa lá fora, Uhum. sairmos da ilha para voltar a olhar para a ilha e vermos como é que a ilha está. Para ver de fora, não é? E por isso eu acho que este exercício de sair, eu acho que também o vou querer fazer Ok. a certa altura, porque acho que é importante estar fora, respirar, ir aprender novas coisas, ir mesmo conhecer o mundo, para depois voltar e trazer coisas novas. Com Porque senão, conhecimentos novos, não é? senão acho que podemos correr o risco de acabar na gestão um bocado do poder pelo poder. Isso é o pior que pode acontecer. Ou nós Uhum. realmente queremos materializar algo, ou temos um projeto para exercermos o poder com base em premissas e ideias concretas que querem transformar a sociedade, mudar a vida das pessoas, melhorar a condição de vida dos nossos concidadãos. Ou Ok. realmente, se estivermos só a fazer a gestão do dia a dia, para isso nada distingue um político. E voltando à questão do sonho, eu acho que Uhum. eu não acredito que ninguém possa dizer que é político e que tenha só os pés assentes na terra. Um político tem que Tem sonhar. que sonhar em ter um Um, país melhor, um político, se não não é? sonha, não, acho que percebeu tudo mal. Ou seja, eu não percebo nada de política, Hum. mas uma das coisas que eu já percebi é que um político tem que sonhar. E eu acho que só sou político, ou gosto de fazer política, porque políticos eu acho que somos todos. Ou seja, isto de ser Uhum. político não é eu sou. Ninguém me passa uma credencial Sim. a dizer que eu sou político. Ou seja, eu gosto de fazer política e disponibilizo-me a servir os outros e a representar, porque tenho o sonho de realmente Portugal ser um país melhor, de mudar alguns estados de coisas que acho que podem ser melhores. Melhorar a E, vida das pessoas, não é? e isso acho que é um desafio. Mas aos 50 anos, não sei. Mas há coisas que sei que quero ser aos 50, Uhum. mas isso sei, mas são mais do ponto de vista pessoal, Pessoal, do ponto quer ser de, pai, por exemplo? se quero ser pai, quero continuar a ser boa pessoa. Ok. Essas coisas eu tenho bem definido, ou seja, a nível de conduta. Agora, também acaba por encaixar um bocado naquilo que tu referias há um bocado, que é, acho que são características que efetivamente podem ou não, mas acredito que podem, Uhum. levar-me a conseguir que o caminho seja de sucesso na política, ou profissionalmente, ou noutras áreas, seja um caminho de sucesso, porque realmente as pessoas podem reconhecer virtude nessa forma de estar. Eu acredito que sim. Lá está, porque uma pessoa como tu, que tu transmites tranquilidade, conhecimento, credibilidade, eu acredito que se tu mantendo as pessoas indicadas e os bons professores e os bons companheiros, as boas companhias, que não estou a dizer que tenhas que ser o top, não é? O primeiro-ministro, mas eventualmente alguém com uma capacidade, não é? Nem sequer estou a falar em poder de decisão, Sim. em capacidade de decisão de ajudar o país de alguma maneira. Eu sinto isso, que contigo, que eventualmente chegarás lá e eventualmente já acontece agora, mas tenho essa impressão de ti. Analisando depois, fizemos aqui este resumo, não é? De algumas partes do teu passado, do teu presente e agora terminando aqui com algumas ambições futuras. O que é que tu. Quais é que são as três coisas que tu estás assim grato, que tu sentes gratidão ao dia de hoje? Três coisas: Não tem que ser três, mas pelo pessoas, menos três. concretizações. Hum, o que tu quiseres. Isto é uma pergunta que eu faço e que vou fazer a toda a gente que tiver a disponibilidade de participar no que quer que seja que isto é. Hum, a toda a gente, eu vou fazer Tre- três coisas, mas não tem que ser três, é as que a pessoa quiser. Coisas pelas quais sou grato. Três Sim, coisas sim, 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 sim. sou grato. Olha, em primeiro lugar, fazendo aqui quase uma memória descritiva,
bocado da minha vida. Sou grato aos meus pais pela educação que me deram, eh, por me terem possibilitado a que eu estudasse, me formasse, Sim, nunca me terem limitado de modo nenhum eh, a minha mente, ou seja, nunca me condicionaram aquilo que poderia ser o caminho que eu quisesse seguir de determinadas coisas, nem futebolísticas, é engraçado. ok, Houve na família muitas disputas para eu pertencer a clubes diferentes e os meus pais nunca se meteram nisso, nem do ponto de vista político. ok, Os meus pais não são sequer militantes do mesmo partido que eu. Não são militantes de ok. partido nenhum, mas não são militantes do meu partido também. Ou seja, são pessoas completamente nisso independentes. E por isso agradeço por toda a educação e por todo o amor que ainda hoje me dão, Sim, que são pessoas formidáveis, fazem tudo por mim. Eu tenho um defeito, eu costumo dizer que tenho um defeito que me disse há um bocado. Eu hum, sou filho único. Esse deve ok. ser Tens a o meu atenção maior toda defeito. para ti. Mas tu estás a ter um bom caminho, por isso de certeza que eles estão Eh, super orgulhosos. esse deve ser o meu defeito, sou filho único. Mas sim, tenho uma relação muito boa com os meus pais. Não lhes dou nem sempre a atenção que desejava, Uhum. mas tenho uma relação muito boa com eles. E também sou muito grato aos meus professores, porque tive efetivamente professores que marcaram muito o meu percurso e foram pessoas muito importantes também para moldar aquilo que eu sou, para além do conhecimento que me transmitiram do ponto de vista da formação, Uhum. também me formaram enquanto pessoa e por todas as escolas que eu passei e mesmo na universidade, houve pessoas que foram formidáveis. E eu pensava nisto outro dia porque ainda recentemente fui contactado por uma antiga diretora de turma minha que está a querer fazer um projeto na escola onde eu estou no secundário Hum. e me convidou para ir lá dar um testemunho. Não sei se vai ser parecido com isto ou Uma não, pequena mas palestra, para talvez. inspirar os mais novos, porque sentia que ali a malta precisava de alguma inspiração. Hum. E eu realmente comecei a pensar nisso nos professores que também tive na minha vida e que marcaram muito o meu percurso. Ahm, e por fim, e por fim, eu, eu acho que a minha vida para mim as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Ok. Ou seja, eu só vou referir pessoas porque sem elas eu não conseguia nada do resto. Podia dizer, o meu curso, a minha profissão, não sei o quê, mas eu acho que as pessoas, a parte relacional da vida, é o melhor que nós podemos ter. E por isso, os meus amigos também são determinantes para todo aquele que tem sido o meu percurso e o meu sucesso, porque realmente foram sempre pilares, foram sempre esteios Uhum. eh, daquele que foi o caminho que eu acabei por trilhar e deram-me segurança em muitos momentos que precisei dela, apoiaram-me, ainda apoiam, são grandes apoiantes, e por isso eu acho que estas três categorias de pessoas foram muito importantes na minha vida e sou-lhes grato por tudo o que me ajudaram, por mais que o tempo seja. Ou seja, os meus professores, a maior parte deles, não falo com eles há anos. Tive esta diretora de turma que teve a amabilidade de me contactar, mas também já não falava com ela há muito tempo. Com os meus pais tenho uma assiduidade muito boa, Uhum. todos os dias estou com os Sim, sim, meus sim. pais, apesar de eu gostava de lhes dar mais atenção, mas estou com eles sempre. Um, e os meus amigos, mesmo aqueles com quem não estou com tanta frequência, sei que quando estou com eles é tudo igual. Ou E seja, eventualmente quando tu precisares, eles vão estar lá e quando precisarem eles também estarás lá é tu para isso. Ou eles, né? seja, é tudo igual. Quando voltamos a As estar pessoas. juntos, é Percebo. tudo igual. Mas eu acho que estas três serão assim as pessoas a quem eu estarei mais grato. Ok. Vamos terminar então. Eu vou-te agradecer a ti pela tua disponibilidade e agradecer também ao Cláudio que está ali atrás por estar sempre a controlar se está tudo ok. E vamos terminar assim. Obrigado. Ora, Obrigado. obrigado.